Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Educação Financeira com Jurandir Cel. Estou aqui com o Jurandir, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em educação financeira aqui da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da casa. Toda semana a gente se encontra para falar de alguma ou sugestão de investimento ou alguma dica de educação financeira, falar um pouquinho, dar alguma dica que você possa ficar mais poderoso na administração do seu dinheiro. E a dica de hoje é ETF. ETF. O que é isso? Bom, a ETF é como se fosse uma caixinha em que você coloca diversas empresas lá dentro. Os ETFs surgiram nos Estados Unidos, lá no final da década de 80, que alguns jovens que estudaram finanças modernas, a teoria de portfólio, do Markowitz, etc., eles disseram assim, poxa, a gente tem que toda hora ficar tentando ganhar mais, e se a gente quisesse empatar com a média do mercado, como falava o Markowitz, que não era melhor você empatar com o mercado. E eles resolveram criar um fundo que acompanhasse as variações da Bolsa de Valores de Nova York. E aí o pessoal disse, pô, mas é muito difícil, porque eu tenho que comprar muitas ações, todo dia tem gente entrando, comprando, e tem gente vendendo, então eu vou ter que comprar e vender muitas ações. E aí eles pensaram, e se eu criasse um fundo que o sujeito não pode entrar e nem sair? E alguém deve dizer, quem é que vai entrar num fundo que o cara não pode nem entrar nem sair? E aí eles então pensaram, e se esse fundo pudesse ter as cotas negociadas na Bolsa? E aí eles criaram um fundo que seguia o índice Standard & Poor's americano. E aí eles disseram o seguinte, nós não vamos analisar a empresa, nós vamos comprar todas as ações que fazem parte do Standard & Poor's. Aí houve uma revolta dos gestores norte-americanos que disseram, pô, mas assim você vai vender um produto, né, sem ter trabalho nenhum. E eles proibiram. Eles foram para a Bolsa do Canadá, para a Bolsa de Toronto e começaram a ter muito sucesso. Os americanos, que fazem alguns erros, mas não são burros, chamaram novamente eles para os Estados Unidos e hoje o SPY, que é o fundo que segue o Standard & Poor's, negociou 2 bilhões de dólares somente no mês de fevereiro. E a gente está se aproximando de 5 mil ETFs no mundo. O primeiro ETF brasileiro foi o PIBB11, que foi uma parceria lá do BNDES, que foi lançado, eu não sei se você lembra, ele foi lançado a 26,40 e o BNDES dizia, se cair, eu volto a comprar a 26,40, né? Só que ele subiu e aí ninguém quis vender para lá. Então o que esse primeiro fundo, o PIBB11, faz? Ele pega as 50 empresas mais negociadas da Bolsa e pondera pelo valor de mercado, que é o IBRX 50. Então o PIBB11, quando você compra, você está comprando as 50 empresas mais negociadas, ponderadas pelo valor de mercado. Então esse segue o IBX 50? IBRX 50. Hoje nós já temos 17 ETFs de renda variável no Brasil. Que seguem índices variados. Índices variados. E 6 ETFs que seguem os IMAs, que são os ETFs de renda fixa. Tem o do Ibovespa, tem esse de IBRX 50, tem vários. Tem diversos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem o fundo de dividendos que compra empresas de dividendos, alguns fundos de Bovespa, certo? Do Standard & Poor's 500 a gente tem aqui, né? Do IBRX 100, que pega em vez de 50, pega as 100, né? O de carbono eficiente, se você é alguém preocupado com o meio ambiente, você pode comprar esse ICO, que ele vai comprar as empresas de carbono eficiente, ou das empresas socialmente responsáveis, certo? Ou dos small caps, aquelas empresinhas pequenas, ou daqueles que compram as utilities, né? As empresas públicas. Mas todos esses ETFs seguem... Tudo isso é índice que já existe? Índice que já existe. Eles pegam um índice que já existe e seguem. Então, o cara que segue o Ibovespa, ele tem que ir atrás do Ibovespa. O gestor não é avaliado por quanto que ele ganha, é por quanto que ele fica próximo do Ibovespa. Mas aí, por exemplo, você falou que tem um que segue um índice americano. Sim. Então, se alguém aqui no Brasil quiser investir, acompanhar a alta do setor americano, é só comprar esse ETF? Só comprar esse ETF. São 2 ETFs que seguem os índices americanos, só que ele vai seguir o índice americano e o dólar ainda, né?
É caro para investir? Não, é muito barato. Você consegue comprar aí a partir de R$100 e poucos, você já consegue comprar um ETF. E com a grande vantagem, que aqui na Genial não paga corretagem para comprar ETF. Então, por exemplo, a pessoa quer entrar no mundo das ações, mas ela não quer ir lá sozinha e comprar. Então, ela tem esse caminho do ETF, ou ela pode entrar num fundo de ações. Qual que é a diferença para ele escolher o fundo ou um ETF? O gestor de um fundo de ações, um fundo gestor ativo, ele vai tentar ganhar além do índice. Ele quer ganhar mais do que a média do mercado. Um ETF, ele quer ganhar exatamente a média do mercado. Para isso, seria bom a gente dar uma olhadinha na evolução do mundo das finanças. No século XVIII, XIX, finanças, se pensava que as pessoas eram malucas, que eram dadas a surtos de pânico, etc. Tem o Mackay lá que escreveu um livro bastante famoso. Quando acabou lá o século XIX, se começou a pensar em análise gráfica. As pessoas disseram, poxa, se eu olhar os gráficos muito bem, e quem começou isso foi o Charles Dow, que criou o índice Dow Jones, ele começou a dizer, se eu olhar para os gráficos, eu consigo saber a hora certa de comprar e a hora certa de vender. Os grafistas, eles acreditam que eles sabem o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Quando teve a grande crise de 29, as pessoas ficaram meio revoltadas com os grafistas, perderam dinheiro, etc. E aí então surge o que a gente conheceu como análise fundamentalista de ações. A gente tem o blog do fundamentalista, que é o cara que vai analisar os fundamentos das empresas. E ele diz o seguinte, se eu olhar muito bem para os balanços das empresas, se eu olhar muito bem para a gestão das empresas, para o planejamento estratégico, eu vou saber qual é a hora de comprar uma empresa e qual a hora de vender. Grafistas e fundamentalistas não gostam muito um do outro. Entretanto, eles acreditam na mesma coisa. Eles acreditam que podem ganhar mais do que a média do mercado. Em 1952, chegou um cara chamado Henry Markowitz, era jovem na época, hoje já é um idoso, que ele diz o seguinte, na verdade, a melhor forma de você investir nos mercados é você diversificar. Porque ele diz assim, todas as informações a respeito de uma ação já estão lá no preço das ações, certo? Depois veio Modigliani Miller, certo? Veio Fama e se criou o Sharpe também, todos eles Prêmio Nobel de Economia, e se criou a ideia dos mercados eficientes. E o que o mercado eficiente diz? Para ganhar dinheiro no mercado, compre lentamente, venda lentamente uma carteira diversificada de ações. Usando essa teoria acadêmica, que foi para o mercado criando os ETFs, que é a classe de ativos que mais cresceu no mundo todo aí nesse século. Ele é indicado assim para quem é conservador, quem é moderado, quem é arrojado ou tanto faz? Bom, dentro da ideia de diversificação, tem muita gente que critica, Se você pegar, por exemplo, um trader, ele vai dizer que é um absurdo você acreditar nisso, O Warren Buffett é outro crítico dos ETFs, mas o fato é que os ETFs, porque o gestor não precisa trabalhar, ele simplesmente olha, a taxa de administração dele é muito boa e eles estão crescendo muito. Como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você diversifica, você não precisa se preocupar, comprei uma única empresa, aquela empresa não deu certo, Aí você fica muito nervoso. Agora, aqui no Brasil a gente tem um tratamento tributário diferenciado para os ETFs e para as ações. Você sabe que quem compra ações, se ele vender até R$20 mil dentro de um mês, ele não precisa pagar imposto de renda pelo lucro que ele tem. O ETF não tem isso. Se você vender mesmo que menos de 20 mil, tu paga imposto de renda. Então esse é o defeito do ETF aqui no Brasil, Oxalá no futuro isso seja mudado, E precisa daquele controle mês a mês. O que é bom, quer dizer, quando você está comprando um ETF, você está acreditando em um determinado índice. E você vai comprar e o gestor, ele não pode dizer assim, agora eu acho que está na hora de vender essa empresa. Ele tem que simplesmente seguir aquele índice, Se você olhar o PIBB11, que é o mais antigo do Brasil, é impressionante, ele chega a render mais do que o IBRX, porque o gestor, como ele sabe que a carteira dele é relativamente estável, ele aluga parte das suas ações e com isso ele consegue
recuperar todos os custos que ele tem. Então, para quem não está afim de ficar olhando demais, para quem não quer acompanhar muito o mercado, o que eu digo? Compre um ETF, né? Escolha, se você está preocupado com o meio ambiente, né? Compre o carbono eficiente, né? O índice de sustentabilidade empresarial também é outro interessante. Ou se você quer o Ibovespa, se você quer acompanhar, o sujeito que está no BOVA11, hoje ele vai ver a sua cota cair, porque o Ibovespa caiu. Mas olha só, por exemplo, a gente tem o BOVA11 é de Ibovespa, né? E tem outros que são de Ibovespa também. Tem outros que são de Ibovespa. Então, a pessoa vai lá e fala, quero acompanhar o Ibovespa, como é que ela escolhe? Se ver qual gestor que ela prefere, A né? taxa de administração pode diferir. Taxa de administração, mas elas são muito próximas, né? Na verdade, o primeiro ETF nosso aqui era administrado pelo Itaú e era um dos grandes gestores. Depois veio a BlackRock, né? Que veio também com vários fundos. A gente já tinha esses dois. Engraçado que os dois têm o mesmo nome, né? Itaú e BlackRock, né? Sabe o que quer dizer Itaú? Não. Pedra preta. É mesmo? Os dois pedra preta, né? Em Tupi-Guarani, que geriam os ETFs no Brasil. Depois entrou a Caixa Econômica Federal e, recentemente, o Banco do Brasil entrou também na gestão de ETF. Mas, teoricamente, seguinte, eles vão render igualzinho. Um ETF do Itaú, o ETF do BlackRock. No mundo perfeito seria assim, mas não é assim porque depende da eficiência do gestor. O que o gestor é cobrado? Ele é cobrado por seguir um índice. Não é? Então, o cara que segue o índice. Agora, eu falei aqui desses bancos, mas você compra ETF em qualquer plataforma, porque é como se fosse uma ação. Você entra aqui na nossa plataforma, você compra qualquer um dos Mas ETFs. esse aí que você falou, o Itaú, o BlackRock, tem outros bancos também, eles lançaram os ETFs, né? Mas para comprar o ETF aqui na nossa plataforma, vai lá no home broker. É só quem gere, né? Como nós temos aqui mesmo nos fundos ativos, nós temos de diversos gestores. Aliás, essa é a grande vantagem das plataformas de investimento, né? Você, né? Claro que se você for no banco lá, você tem lá o cara oferecendo prioritariamente ou eventualmente exclusivamente os fundos deles. Nós aqui temos fundos de todo mundo, né? E os ETFs, né? Hoje a gente tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BlackRock e Itaú, que tem esses ETFs, né? Então, para comprar e vender é na bolsa, no home broker, né? No home broker, como se fosse uma ação. Você vai lá, todo dia tem a cotação desses ETFs, né? E a pessoa não precisa ficar preocupado, né? Minha empresa lá teve um problema, né? O que vai acontecer e tal. Então, é mais seguro, é muito fácil, muito simples de você fazer isso, muito aconselhado para o investidor iniciante, né? Então, eu vou fazer o seguinte, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um vídeo curtinho, que é como comprar ações, que eu explico rapidinho, bem objetivo, como comprar ações aqui no nosso home broker. E também vou deixar o link para uma playlist no canal Visão Gráfica, que é outro canal que a gente tem aqui na casa, de análise técnica, mas que o Igor Gramiani, que é nosso analista, ele está montando um curso de home broker. Então, aí é um negócio muito aprofundado, tá? Aí dividido em 5 aulas e tal. Para quem quer aprender tudo de home broker. Se quiser aprender só a comprar e vender, tem esse vídeo curtinho que eu vou deixar aqui embaixo. E a gente vai deixar também um link para a página da B3, em que as pessoas podem entrar lá e conhecer a fundo cada um que interessante. dos nossos ETFs brasileiros. Você sabe lá qual índice que ele segue, você consegue ver os dados sobre as negociações, etc. Então, é bastante interessante que as pessoas conheçam, né? Que as pessoas olhem para esses fundos. Poxa, eu quero investir em small caps. Então, eu pego um índice. Eu gosto de empresas que pagam dividendo. Agora, é importante a gente dizer que o ETF jamais paga dividendo. Então, você não recebe dividendo. O que acontece com os dividendos dos ETFs? Eles entram lá e ele recompra novas ações daquela empresa que pagou os dividendos. Entendi. Então, é muito interessante porque dividendo é bom para quando a gente já tem uma carteira muito grande, né? Senão a gente recebe ali, né? E aí acaba não sendo muito legal. Para quem é jovem, receber o dividendo às vezes tem uma certa dificuldade, você recebe, depois você tem que comprar novamente e tal, né? Então, se você comprar um ETF de dividendos, você vai estar acompanhando a variação do preço das ações que pagam dividendos. Muito dividendo. Não exatamente recebendo dividendo. Você não recebe dividendo, né? Mas pode ser uma boa também.
eu acho bem interessante você comprar essas ações, né? Eu acho que o ETF é muito legal para aquelas pessoas que não querem estar nesse dia a dia. Veja que eu não tenho nada contra as pessoas que são analistas gráficos, né? Ou seja lá, fundamentalistas, tem analistas gráficos que são muito bons, né? Como aqui a gente tem na casa, analistas fundamentalistas muito bons, só que o ETF ele está seguindo lá as finanças modernas, né? Que é algo muito sólido, né? Em termos acadêmicos, né? Para quem gosta, né? A gente tem lá vários laureados com prêmio Nobel, né? Desse trabalho, né? De dizer que o melhor é você diversificar. Excelente, já falamos tudo? Já falamos tudo. Ótimo, então se você ficou interessado, clica aqui nos links que vão estar na descrição para você saber mais detalhes, porque é um caminho bem legal. E a gente tem aqui na casa, vou deixar isso também, vou deixar um monte de link, porque a gente tem aqui na casa a carteira recomendada de ETFs, que quem faz é o Felipe Villegas. Então, vou deixar aqui também, viu, gente? Mais uma opção de informação para você, que você sabe que informação é poder. Obrigada, viu, Jurandir? Obrigado, Denise. A você, muitíssimo obrigada. Quem não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreva no canal e clique no sininho. Deixa seu like e quem ainda não tem conta na Genial, também tem um link para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima.